colegas e alunos, estamos mais uma segunda-feira juntos, às 21 horas, hoje falando de um tema extremamente recente, que é o 966 do STJ. E para falar de prescrição, decadência, todos esses temas que têm um apego com o direito previdenciário na questão processual e que fala de transcurso do tempo, a perda ou não de um determinado direito em razão do transcurso do tempo, ninguém melhor para falar disso do que o professor Malcolm Robert. Então, um prazer enorme. Hoje eu chamo o professor Malcolm mais uma vez. É a terceira vez que ele participa conosco, mas sempre com um gostinho de novidade, sempre com um gostinho de quero mais. Eu só posso agradecer ao professor Malcolm por sempre estar conosco. Eu aproveito também para falar para vocês que estamos aí com as vagas do Congresso, as inscrições de vento em popa. Então, o Congresso, o 5º Congresso de Direito Previdenciário, está quase chegando, faltam menos de 100 dias, né? Estou aí anunciando já há praticamente uns 2 meses, nós estamos com mais da metade das vagas vendidas, então é um prazer enorme saber que o Congresso vai repetir o sucesso do ano passado, e eu conto com a presença de vocês, fico muito feliz, inclusive, né, em ver diversos amigos, alunos que já estão inscritos, já escolheram suas oficinas, então eu convoco vocês a fazer o mesmo, o quanto antes, para que possam escolher as oficinas que querem participar, para que possam já se programar também com hospedagem, com aéreo, e todas essas questões que são importantíssimas. Olá, amigos, colegas e alunos. Tivemos aí já de início da nossa live uma travadinha na internet, mas já estamos juntos aqui. Já dou boas-vindas para o Dr. Malcolm, professor querido. Dessa vez, para evitar, Malcolm, que dê tempo da internet travar, eu já estou te dando as boas-vindas. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez estar aqui ao seu lado, né, virtualmente. É sempre um prazer enorme. A gente que agradece a tua participação com o IEPREV sempre. Nós estamos estreando uma plataforma nova, ela é um pouco mais pesada, mas deve dar tudo certo, né? Tivemos uma leve travadinha ali no sinal para dar um susto inicial e a gente começar com tudo. Ótimo, estamos juntos. Professor Malcolm, eu não vou chamar de professor, né? Eu vou chamar de Malcolm mesmo, que a gente já é amigo há muito tempo, né, Malcolm? Então, a minha pergunta de hoje, para iniciar assim, o nosso debate, é o que fazemos com essa decisão do tema 966 do STJ, né? Foi um desespero geral, uma tristeza para muitas pessoas. Eu falo muito em descrédito, invariavelmente aqui nas nossas lives, nossas entrevistas, a gente está falando desse descrédito que tem o Poder Judiciário, muitas vezes com essas causas que são tão importantes, quando envolvem temas do direito que são temas tão basilares, como prescrição, decadência, concessão do melhor benefício. Então, eu passo a palavra para você. Você já é conhecido dos nossos alunos, então não precisa fazer aquela introdução de apresentação, todo mundo sabe quem é você, terceira vez que você participa conosco, é um prazer, inclusive, eu sempre agradeço, e eu passo a palavra para você tecer algumas considerações a respeito desse tema. Ótimo, então boa noite a todos, mais uma vez renovo o agradecimento, e vamos direto ao ponto, né? Então, olha só, a decisão do STJ dessa vez, mais uma, na verdade, me causa muita estranheza, porque, mais uma vez, demonstra uma total incoerência entre o que eles defendem, aparentemente, com todo o respeito que eu tenho pelo STJ, mas, ao que parece, eles não sabem o que estão decidindo, tá? Porque não se mantém a coerência, até mesmo porque, veja só, esse é um tema muito polêmico, é um tema que eu venho estudando há alguns anos, e, no meu entender, primeiro aspecto que eu chamo a atenção, é a concessão do melhor benefício, esse, no meu entender, seria o mais correto, trata-se de uma ação concessória, não revisional. Afinal de contas, olha só, vamos pensar de forma breve. Quando você busca rever alguma coisa, que é o caso da revisão de aposentadoria, você tenta modificar algum aspecto, algum dado, algum elemento daquele cálculo. Você quer aumentar a renda mensal inicial, porque o salário de contribuição está menor, você quer aumentar o tempo de contribuição, você quer aumentar o salário de benefício, mas em cima daquele cálculo. Não é o que a gente verifica no que toca à ação da concessão do melhor benefício, porque você simplesmente está indicando uma outra data, você não está revendo nada, na verdade. Então, primeiramente, eu chamo a atenção para esse ponto.
No meu entender, não se trata de uma ação revisional essa do melhor benefício, mas sim uma ação concessória. Por isso que eu sempre digo que, na verdade, ao invés de chamarmos de revisão da retroação da DIB, que outro nome também se atribuiu, retroação da data do início do benefício, no meu entender, o mais correto seria a ação de concessão do melhor benefício. E, como tal, sendo ação concessória, deveria seguir a linha do próprio STJ e do Supremo, onde ele colocou, ainda no tema que tratava da existência ou não de prazo decadencial, né? Aí lá ficou bem claro, no recurso extraordinário 626489 de Sergipe, que não existiria prazo para reclamar benefício. Então, o primeiro ponto que eu chamo é isso. No meu entender, não vejo essa pretensão como uma ação revisional, porque não se busca rever nenhum elemento, nenhum dado daquela aposentadoria. Na verdade, você quer nada mais do que exercer um direito adquirido, né? E, nesse sentido, eu até lancei um questionamento breve ontem, perguntando, lançando algumas dúvidas, né? Enfim, algumas suposições. Afinal, existe prazo para exercer um direito adquirido? Se a resposta for positiva, ou mesmo for contrária, não existe prazo. Tá? A gente fica meio desorientado, ele confessa até em relação a isso, porque se existe prazo, então não é direito adquirido. Tá? Eu começo por aí. Tá? Se existe prazo para reclamar, não vejo, e é uma previsão constitucional, direito adquirido, muito embora, depois de alguns anos, né, o próprio STJ concluiu que, a despeito do Supremo ter reconhecido essa possibilidade, ainda em 2013, o alcance, né, sobre a existência ou não de prazo decadencial não caberia ao Supremo, o que por muitos anos virou a grande confusão, porque nessa ação que chegou ao Supremo, no recurso extraordinário 630.501, e aí diz respeito ao melhor benefício em si, né, é justamente essa ideia do direito adquirido e, como tal, poderia ser exercida a qualquer tempo. Então, nesse recurso extraordinário 630.501, o Supremo, inclusive no reviravolta quanto à sua jurisprudência, que até então ele negava, passou a entender que não teria lógica alguma uma pessoa ser penalizada por ter pago mais do que o necessário. E aí, em 2013, nós tivemos esse reviravolta, tá, acerca do melhor benefício. Daí eu chamo a atenção para esse ponto até, porque até 2013 ninguém, nem mesmo o Supremo, reconhecia o direito ao melhor benefício. A tendência, a posição naquela data era contrária. Inclusive, eu tive a curiosidade, na época, de estudar esse processo. E chamou a atenção em vários aspectos. Inclusive, foi objeto também da citação em nossa obra sobre prescrição e decadência, na época, em que eu levantei algumas querelas, alguns pontos aí, que eu achava que mereceriam uma devida atenção naquele primeiro momento. Qual seja, eu chamo a atenção primeiramente para um ponto. Nesse recurso extraordinário 630.501, que redundou no direito posteriormente configurado hoje, ou seja, o direito ao melhor benefício, ele é algo concreto, não há nada que se discuta hoje a respeito dessa possibilidade, tá? O Supremo reconheceu essa possibilidade, isso em 2013 ainda, só que surgiu um porém, tá? E aí começou a confusão, porque, embora tenha sido bem clara, a ministra Ellen Gleice, na época que era a relatora, ela fez um comentário que eu diria que desnecessário, não oportuno, na verdade meio solto, que foi justamente tratando da eventual decadência para exercer o melhor benefício, tá? O direito ao melhor benefício. Isso porque não houve nenhum debate, nenhum aprofundamento a respeito dessa incidência. Simplesmente ela colocou de sopetão lá, eu diria até, eu tenho dito há algum tempo que se tratou de, que a gente chama de obiter dictum, né? Algo dito para morrer. Não foi uma razão de decidir, não tem nada, não, no meu entender, não se decidiu efetivamente a respeito, foi só um comentário à toa. E eu defendia isso na época também, especialmente pelo seguinte fato. Essa ação foi intentada lá no Rio Grande do Sul. Na primeira instância, o juiz simplesmente julgou improcedente a demanda, ninguém falou em decadência, tá? Nesse recurso extraordinário 630.501. Não foi levantada decadência na primeira instância, foi para o TRF 4 confirmou a sentença de improcedência, porque, enfim, a orientação do próprio Supremo era nesse sentido. Sim. Ninguém levantou decadência.
Quando chegou na turma, perdão, quando chegou no Supremo Tribunal Federal, é que do nada, então, surgiu essa ideia de que existiria prazo decadencial para exercer o direito ao melhor benefício. Mas sem nenhum debate, sem nenhum aprofundamento, e, como eu coloquei, eu acho até que essa menção à existência de prazo foi equivocada por um motivo específico. Não havia ninguém levantado essa discussão até então. E como é do nosso conhecimento, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, nas instâncias extraordinárias, a necessidade do pré-questionamento, a matéria teria que ter sido discutida para que o Supremo adentrasse. Como não foi, esse é o motivo que eu entendo que, na verdade, não houve nenhuma decisão inicialmente a respeito da incidência do prazo decadencial na ação do melhor benefício. Malcolm, assim, o que a gente tem visto, eu não sei se você tem essa mesma sensação que eu tenho, né? Deixa eu olhar para a câmera aqui. Eu estou desacostumada porque agora eu não estou gravando no celular mais. Assim, a sensação que eu tenho, pessoalmente, todas aquelas questões, aquelas dúvidas que nós tínhamos sobre a decisão da decadência naquele voto do ministro Roberto Barroso, aquelas questões, inclusive, que nós embargamos, eu tive o prazer de participar desse processo, já te contei essa história, né? Eu fui, junto com outros escritórios de advocacia, eu também fui contratada para defender, então tem procuração minha nos autos, eu participei de todo o manejo daqueles embargos de declaração, e junto com a doutora Melissa Foma, o Mário Miyazaki, então foi um conjunto de pessoas, junto com o Carreira Alvim, que fizeram aqueles embargos de declaração. E, para nossa surpresa, parece que tudo aquilo que a gente buscava por via dos embargos, que restou rechaçado pelos ministros na época, eles vêm sendo discutidos agora, virando temas individuais, cada parte daquelas que nós estávamos discutindo, e os resultados estão sendo dos piores, né? Então, assim, todas as dúvidas que nós tínhamos sobre as questões de decadência daquela época, que não ficaram bem retratadas naquele julgado do ministro Roberto Barroso, elas estão sendo discutidas agora pontualmente. E eu vejo que as decisões, elas são ruins, né, Malcolm? Porque elas estão desrespeitando alguns preceitos básicos. Por exemplo, eu tenho que a questão do melhor benefício, o enunciado 5 do CRPS, voltou a ser CRPS, né? Era CRPS, foi CRSS, voltou para o CRPS, parecendo que estamos dançando com essa história das siglas. Mas o que eu observo é que essa questão que nós esperávamos que teria um enfoque diferente, justamente pelo fato de se tratar de um direito do processo administrativo, ele não aconteceria desse modo, porque nós temos a 9784 de 99, nós temos um conjunto, né, de decisões, de legislações também, administrativo, no âmbito administrativo, que traz uma proteção muito maior para o segurado do que aquela que vem trazendo o Poder Judiciário. Você sente desse modo também? Sem sombra de dúvidas, inclusive por coincidência, hoje eu estava comentando acerca disso, e no passado eu particularmente não orientava a se valer da via administrativa no sentido de buscar recursos. Hoje em dia, eu vejo que muitas decisões administrativas são muito mais vantajosas do que aquelas praticadas na via judicial, especialmente quando se fala em juizados especiais federais. É uma anarquia, né, no meu entender. Sim. Como a gente sempre fala, né, Malcolm? Eu lembro que eu e você, a gente tinha um nome que eu gostava muito de usar para o juizado, que era dizer que era um feudo, né? Isso, perfeito, justamente. A gente dizia exatamente isso, que parecia um feudo. Opa, olha quem está me ligando aqui, eu tenho que mostrar na live. O chefe. Olha só, que bacana. Desculpem, mas como aqui a gente é muito transparente, eu vou atender ele em público, quer ver? Oi, Roberto. Ó, eu estou ao vivo atendendo você aqui. Não, mas o sinal tá bom agora. Já estamos aqui assistindo, ó. Estamos gravando aqui, o pessoal está comentando, tá todo mundo assistindo bem agora. Tá bom? Não, tá certinho, fica tranquilo. Tá bom? Beijo. Então entra lá, beijo, tchau, tchau. Viu, gente? Aqui é tudo tão transparente que a gente atende o chefe ao vivo.
Que ele estava preocupado se o sinal estava bom, agora deu tudo certo. Deixa eu aproveitar, Malcolm, que eu cortei você, já fiz uma piada, que você sabe que comigo é assim, né? Não dá para ser 100% sério, a gente tem que descontrair um pouquinho também. Vamos Isso é mandar boa super noite para os produtivo. nossos queridíssimos aqui espectadores. Deixa eu mandar aqui, ó, abração para Estefânia, grande Malcolm, Piauí mostrando seu potencial. Deixa eu colocar ali para todo mundo ver o comentário da Estefânia, querida aluna, Ô, meu amigo Leandro Stefania. Marota, Patrícia Guerra, Marlon Leite, Marli Marçal, Simone Irossi, Ali Oliveira Minaré, Thaís Cirilo, Valdinei Fonseca, vamos descendo. José Antônio de Rezendes, Rosilene Sierra, que está sempre conosco, Graciele Kuhn, Marli Marçal, já falei, né? Viviane Stefanello. Então, mandar um grande abraço para esse pessoal que nos acompanha, o Márcio Rigueira de Queiroz, que é aluno, o Denner, nosso o sinal, às vezes, ele dá uma partidinha, mas aí volta tudo normal. Então, é só o pessoal ter paciência que volta aqui. Nosso sinal cai e volta, né, Malcolm? Está me ouvindo? Voltou. Está ouvindo bem, Malcolm? Sim, sim, tô. Agora voltou. Perfeito. Bem, então, voltando à nossa pergunta inicial, Malcolm, eu queria, então, falar um pouquinho, já que você falou, né, que você começou a valorizar mais a via administrativa agora, primeiro quero puxar a sua orelha, porque eu já vinha dizendo isso para você, olha, deixa eu olhar bem para a câmera para dizer, eu já vinha dizendo isso para você há uns 5 anos, É mas verdade. mas não é fácil convencer, né? Porque eu entendo, Malcolm, que existem diversas coisas que acontecem na via administrativa que deixam a gente um pouco desacreditado. Por exemplo, a ingerência política do INSS sobre o CRPS, a retirada de alguns enunciados que eram excelentes, que foram retirados pela antiga presidente do CRPS por questões políticas. Então, essas coisas dão, assim, um certo desânimo. Mas eu tenho visto, desde 2014, uma fase muito boa do processo administrativo, porque a gente tem muitas pessoas qualificadas como conselheiros. Então, houve também uma troca do regimento interno, um aumento na rigorosidade de nomeação do conselheiro do CRPS. Então, acho que isso tudo faz com que a gente possa ver com outros olhos esse conselho que cada vez mais tem trazido um alento para o segurado frente a essas decisões que a gente tem tido do judiciário. Então, vou te devolver a palavra, né? Aquela hora até te cortei aqui, caiu o sinal, o Roberto ligou. Então, agora eu vou te devolver a palavra para você falar um pouquinho. Você disse que estava falando, inclusive, hoje sobre isso. Isso, justamente porque, voltando à ideia das vantagens do processo administrativo, né? Primeiro que não tem nenhum prejuízo em prolongar a discussão na via administrativa, uma vez que a prescrição restará suspensa, tá? E quando você ingressar na justiça, tem direito de receber todas essas parcelas que foram se acumulando durante o processo administrativo. Segundo que, atualmente, a gente verifica, no âmbito da junta de recursos, por exemplo, na Previdência Social, assim como nas câmaras de julgamento, a obediência a decisões do STJ em sede de recurso repetitivo, o que nós não vemos com frequência, na verdade, eu diria até raro, no âmbito dos juizados especiais federais, onde, infelizmente, nós encontramos o maior número de demandas previdenciárias em razão do valor da causa. Terceiro, é bem estranho até, eu diria, na via administrativa a gente pode contar, exigir que o INSS simplesmente siga o princípio da legalidade, embora muitas vezes negue de forma indevida, mas na junta de recursos, por exemplo, se pode valer do princípio da legalidade, o que, por mais estranho que possa parecer, não temos a mesma garantia do Poder Judiciário. Tá? O Poder Judiciário, atualmente, numa onda, não vou chamar de ativismo judicial, mas, enfim, de invencionice judicial, nós temos aí certos requisitos que só existem na via jurisprudencial, criados simplesmente do nada, sem qualquer embasamento, como, por exemplo, lhe cito a respeito de um tema bem sensível, que são os benefícios assistenciais, que a gente verifica que o Poder Judiciário se dá ao trabalho de aumentar, com certeza, doutora Maria Helena, desistir jamais,
de aumentar o grupo familiar, diferentemente do que previsto na lei, sem qualquer embasamento plausível, tá? Simplesmente se entende com base numa... Não, eu entendo no caso do grupo familiar para fins de benefício assistencial. Olha, a lei é bem clara ao dispor que só entra filhos solteiros que residam na mesma casa, mas eu, Poder Judiciário, entendo que não é bem assim. A Constituição asseverou que a responsabilidade primeiro seria dos filhos, para depois, de forma subsidiária, ser, então, do Estado, que não se sustenta, no meu entender, se nem no INSS tem essa prática, como é que o Poder Judiciário vai querer inventar? E o pior, decisões totalmente arbitrárias mesmo, essa é a palavra, não é discricionária, não tem nada discricionário nisso, isso é arbitrariedade mesmo, colocam pessoas no grupo familiar, mesmo sem saber a possibilidade sequer dessa pessoa contribuir com a manutenção daquele grupo familiar. Ou seja, na verdade, basta ter filho. Olha, se você tiver filho, você vai pagar um preço alto por isso. Mesmo que ele, segundo a lei, não faça parte do seu grupo familiar, mas eu, Poder Judiciário, eu, Juizado Especial Federal, em especial, eu tenho outra orientação e quem quiser que recorra, tá? A gente verifica decisões absurdas, isso até me deixa bem agitado, de se negar benefícios porque a pessoa tem 2 botijões de gás, então não é pobre. Valeu, meu amigo Roberto, parabéns para nós. É porque a pessoa tem a cesta de frutas, porque encontrou, lembro até do professor Tiago, que sempre fala sobre isso, foi encontrado um biscoito Bono na dispensa, então quem come biscoito Bono não é alguém que precisa. Então são decisões ridículas, esse é o termo, isso aí me deixa altamente revoltado, especialmente, olha aí o Marlon, que coisa boa, meu, que responsabilidade, especialmente porque, olha só, não é só no juizado na primeira instância, o pior problema também se estende para a turma recursal naquela máxima equivocada de que raramente se reforma a decisão de primeiro grau, porque o juiz de primeiro grau teve contato com a parte, então deve ser privilegiado, que é um grande absurdo também, porque se a gente chega até a se questionar, se assim não é, para que segunda instância, então? E o pior de tudo, enfim, são coisas muito ruins que a gente verifica no âmbito dos juizados especiais federais, em detrimento de pessoas que mais precisam. Quer dizer que numa situação como essa, você não tem como levar a turma nacional de uniformização, porque dizem que é exame de matéria de fato. E aí você fica amarrado ali, vendo tanta situação, tanta injustiça aí. Lógico que eu não quero com isso que todo mundo tenha direito a receber benefício, mas que pelo menos a gente tivesse uma linha de coerência, a gente possa se programar, mas nem isso. Tudo é muito subjetivismo, é muito relativo, você não tem como se planejar, tá? Isso acontece especialmente no âmbito dos juizados, e voltando ao ponto, então, a gente não fica isso no processo administrativo. O processo administrativo, o INSS tem que seguir a lei. O que a lei diz é que faz parte do grupo familiar. Filho solteiro, irmão solteiro, não vão jamais incluir, não tem como incluir no âmbito administrativo um filho casado que mora, ainda que mora na mesma casa, mas se for casado, a lei exclui e o INSS segue. Já na via judicial, a gente não verifica isso. Então, são muitas aberrações que a gente tem vivenciado, é por isso que eu tenho insistido tanto de que muitas vezes realmente é melhor se valer da via administrativa. Notadamente, hoje, até mais outra vantagem, que eu sempre fui entusiasta também, de ações coletivas, né? Então, nós temos várias ações civis públicas favoráveis, que também têm trazido um resultado muito melhor na via administrativa do que na via judicial. Excelente, Malcolm. Mas, assim, eu vi aqui diversos comentários, não poderia deixar de fazer essa pergunta para você. A gente pode esquecer o tema, a pergunta da colega ali, já leio o nome dela. A gente pode esquecer, então, a ideia do melhor benefício quando eu tenho um conflito de decadência, eu posso esquecer a questão do melhor benefício? Ou você acha que essa questão ainda tem algum recurso, alguma possibilidade? Qual que é a tua opinião? Bem sincera, assim, né? Certo. Eu acho o seguinte, tá? Há muita coisa a ser esclarecida ainda. Primeiro, tudo bem, existe prazo decadencial, tranquilo, tá? Eu até acho razoável, vamos colocar. Eu, particularmente, acho que não seria o caso, conforme já coloquei no início, porque seria uma ação concessória. E, como tal, sendo ação concessória, conforme o próprio Supremo já decidiu, no recurso extraordinário 626489, não tem prazo para reclamar benefício. Então, já começa aí minha estranheza. Tranquilo, mas vamos entender, então, que haja prazo decadencial. Tá? No meu entender, temos o STJ não pode, então, deixar de responder. A partir de quando começa a contar esse prazo de 10 anos, então? Isso porque, olha só, e aí vem a questão que eu até falei inicialmente,
eu creio que, na verdade, eles não tenham a exata ideia da discussão que envolve essa pretensão, sem querer diminuir ou me sobrepor a quem quer que seja. A questão é, nós devemos lembrar, no primeiro momento, a lei não tem essa previsão do melhor benefício, tá? Não tem de modo geral. Nós só temos a previsão do melhor benefício na legislação, no artigo 122 da 8.213, que diz que depois de completado o tempo mínimo para aposentadoria integral, tá? Depois de completado o tempo mínimo para aposentadoria integral, 35 anos para os homens, 30 para as mulheres, a pessoa poderia exercer a qualquer momento e deveria, e aí entra a outra pergunta também que eu quero deixar para o STJ, deveria o INSS fazer e apontar o melhor cálculo, o melhor benefício. Então, pergunta que se faz, inclusive, ao STJ, que eu espero que ele responda. Ao tempo em que nós temos uma previsão na lei, desde 97, há quase 22 anos, no sentido de que caberia ao INSS fazer essa demonstração, evidenciar, apresentar o melhor cálculo, e ele não o faz. A gente pode também esquecer dessa incumbência, a previsão legal do INSS. O INSS não tem nenhuma responsabilidade, então, quanto a esse comando legal que está sendo descumprido. Segundo ponto que eu chamo a atenção. Oi. Eu acho que essa construção legal do melhor benefício, acho que é importante citar, ela decorre de um conjunto de coisas, né? Embora ela não exista na lei especificamente, eu acredito que a partir do momento, e acredito não, digo assim, hermeneuticamente falando, a partir do momento em que a própria administração, ela reconhece um direito, coloca na instrução normativa. Antes disso, foi precedido por um enunciado do Tribunal Administrativo. Então, embora eu não tenha um texto de lei específico falando disso, eu tenho a 9784/99 que prevê que dentro do processo administrativo, a administração, ela serve o administrado. Concorda comigo? Sim, então, sim, seguindo sim. essa regra de que dentro de um processo administrativo, a administração pública, ela serve ao administrado. No momento em que eu tenho uma administração pública indireta, e essa administração pública indireta, ela tem o dever, né, o poder-dever de gerir um sistema, eu parto do pressuposto de que, implicitamente, o enunciado 5, ele está na 9784/99. Inclusive, os precedentes que embasaram o enunciado 5 do CRPS, eles se baseiam na 9784/99. Então, assim, é só para complementar o que você disse. Eu penso assim, que embora não tenha um texto, não esteja a questão dentro da 8.212, da 8.213, eu estou falando de uma regra processual, e ela está implícita dentro desse procedimento todo. Então, me preocupa, e te digo aqui sinceramente, porque a questão basilar do processo administrativo é o enunciado 5. O enunciado 5 hoje, ele é respeitado pela maioria dos tribunais, né? Até o próprio STJ usa muitas vezes o enunciado 5. E me choca quando eles fazem, como agora, a questão de afastar essa questão do menor benefício, no sentido de que eu teria direito ao melhor benefício, mas dentro do prazo decadencial. Quer dizer que, mais uma vez, e eu jogo uma pergunta retórica, eu sei a tua resposta, mas eu jogo essa pergunta para você novamente, seria dizer, mais uma vez, que o erro do INSS, ele consubstancia com o tempo. Então, se o nosso seguradinho, a pessoa humilde lá, ela comete qualquer coisa, é má-fé. Se ela usa um documento, se o documento dela perde o valor, se ela tem qualquer problema, é má-fé. Então, o INSS pode rever a qualquer tempo. Eu gosto de falar desse tema com o Fred, né? Porque eu e o Frederico Amado, a gente bate ali nesse tema muito. Mas, por sinal, depois eu vou dizer que eu citei ele na live. Mas, quando a gente fala do INSS, o INSS pode errar à vontade. Se não parece que é um cheque em branco? Olha, INSS, pode errar porque essa conduta oportunística que você tem, ela vai te trazer sempre resultado positivo. Não dá essa impressão? Sem sombra de dúvidas, concordo plenamente com isso. E, infelizmente, não é só essa impressão, é o que a gente constata, né? Porque, como estou lhe colocando, nós temos uma previsão de 97, inclusive, eu lembro bem, em um processo, foi cogitado de se perguntar ao INSS, olha, existe uma previsão de 97 aqui, dizendo que você teria a obrigação de conceder o melhor benefício em 97. Surgiu em 97 a despeito do enunciado ser, salvo engano, de 93. E aí, numa determinada ação, foi provocado o INSS em perguntar, INSS, você segue o artigo 122, você faz os cálculos de acordo com o comando legal? O INSS simplesmente disse que não.
não faço, não tenho interesse mínimo em fazer. E aí fica por isso mesmo. É dizer, a administração pública tem todo um aparato, tem toda uma responsabilidade, então deve ser sempre premiada, passar a mão na cabeça da administração, e o segurado, então, que arque com todas as consequências, ao tempo que temos um comando legal dizendo que cabe ao INSS providenciar, demonstrar o melhor benefício, mas ele não faz. Quem é que está sendo inerte? Então, vale essa ideia da inércia para o segurado, que é o hipossuficiente até mesmo? O INSS não tem nenhuma responsabilidade? É essa questão que eu acho que tira um pouco a paz, né, de quem trabalha com direito social hoje em dia no Brasil. Porque, assim, quando eu lancei meu livro, Malco, eu gosto de falar disso porque você lembra, eu lembro muito bem, inclusive, que você foi um entusiasta, né? Enquanto muitas pessoas me falaram, você é louca, você vai escrever falando mal do STF, isso em 2014, você foi uma pessoa que muito me incentivou, no sentido não de falar mal, mas de fazer uma pesquisa científica, mostrando de fato, com dados estatísticos, como era o comportamento do STF no que tocava a essas questões, principalmente processuais, porque a balança não pesa do mesmo jeito, né, Malcolm? Eu olho para cá, mas eu olho para lá para te ver. A gente sabe que essa balança não pesa igual, afinal de contas, eu tenho questões processuais que acabam facilitando recursos de uma parte do que recursos da outra, em razão, é claro, de que toda vez, por exemplo, que um segurado recorre, a questão é tida como infraconstitucional. Aí o INSS recorre sobre um tema semelhante, com argumentos semelhantes, e a questão é admitida. E isso vai gerando um desconforto, um mal-estar. E, claro, né, eu sei que você não tem todas as respostas, mas eu me sinto feliz quando eu ouço que você compartilha desse nosso sentimento. Diversos colegas estão escrevendo aqui, Malcolm, estão escrevendo aqui, ó. O que fazer para fugir da morosidade do processo? Opa, me perdi aqui, Marli Marçal perguntou, né? Como enfrentar a morosidade da via administrativa? Aí eu vou me dar o luxo de responder antes que você, Malcolm. O ruim de ter uma entrevistadora é que ela escolhe a pergunta que vai responder. Eu já vou aproveitar e dizer o seguinte, mas que morosidade é essa? Porque quando eu estou falando de um benefício na via administrativa que leva 2 anos, eu, sinceramente, não acho isso morosidade. Então, no máximo, aí a gente tem 3 anos. E isso se eu estiver falando do incidente de uniformização, Malcolm. Isso na via administrativa. Existem processos de incidente de uniformização nos juizados que vão para 4, 5 anos. Então, eu me pergunto, será que o pessoal não está sendo muito exigente com a via administrativa? Jogo a bola para você responder. É bem interessante esse ponto, essa comparação, né? Porque existem certas turmas recursais que levam 4, 5 anos na turma recursal para julgar, né? Mas eu acho que estão mal acostumados, digamos assim, com aquela resposta relativamente rápida da administração, se comparada com o Poder Judiciário. De todo modo, também complementando, falando um pouco da pergunta da minha amiga Marli, eu penso que em alguns casos caberá mandado de segurança para que fure a fila, digamos, né, não deixa de ser, mas que fosse apreciado, que eu já vi acontecer. Eu penso também, e ainda reiterando a minha mudança de orientação em achar mais vantajoso a via administrativa, e possivelmente seja melhor entrar com mandado de segurança para que realmente o INSS se pronuncie do que você entrar direto na justiça buscando o direito em si, porque você não sabe o que pode esperar, que argumento pode vir ao tempo em que você não tem ainda a resposta do INSS. Então, penso que vale a pena, sim, insistir na via administrativa, tá? Mas, inclusive, a gente realizou um curso também, recentemente, em nossa capital, sobre as vantagens do processo administrativo. Eu e o professor Fernando. Mas aí chegou um amigo, me trouxe um dado que eu não me atentei, que é o seguinte, pelo menos lá, para a gente, ao que parece, segundo ele cogitou, o risco, tá, de se demorar na via administrativa é porque o segurado, eventualmente, acharia que você não estava trabalhando e passa para outra pessoa que atravessa e já vai direto para a via judicial, né? Aí já complica, porque a gente deixa de trabalhar sobre o aspecto técnico para verificar a questão pessoal, né? Digamos assim, porque a gente sabe também que o Supremo já decidiu, e se passa de 45 dias sem resposta, poderia ingressar direto em juízo, né? Tá? Sabe, então, Mauro,
eu faço até um comentário aqui, porque embora eu não advogue atualmente, eu tenho escritório, né? Eu tenho um escritório de advocacia, hábito eu só não posso advogar. Então, é importante frisar para trazer um pouco da minha experiência também. O que acontece? Com os anos, o meu escritório hoje, eu diria, uma época eu dizia que ele era 60%. Hoje eu posso dizer que ele é 70% administrativo. Então, a gente investe muito no administrativo. Mas para investir no administrativo, eu digo isso nas aulas de processo administrativo. Você tem que mudar a tua concepção. Muda a concepção de clientela, muda a concepção de contrato, muda a concepção de acompanhamento. E aí, trazendo um pouquinho da live com o Dr. Gustavo Escobar, um amigo querido de Goiânia, que você também conhece, muda o tratamento com o cliente. Então, assim, para poder sobreviver no administrativo, a minha relação com o cliente, ela muda. Eu não posso mais dizer para o cliente, olha, quando sair eu te aviso. Não. Eu tenho que passar a ter um relacionamento constante com o meu cliente. Relacionamento constante significa, pode usar lista de transmissão no WhatsApp, pode usar informação por e-mail. O que acontece é que você não pode desgarrar do cliente, sendo muito sincera. Porque o cliente na via administrativa tem toda essa problemática que você comentou. Travou. Travou, mas voltou. Estão me vendo? O pessoal está me vendo bem já, né? Eu voltei. Mas
Agora eu voltei. Pessoal, tá me vendo? Uhum. Pessoal, sinal voltou, caiu. Vamos ver se eu consigo chamar o professor Malcolm de novo. Vamos ver se eu consigo incluir ele aqui na transmissão. Malcolm, estou mandando um recado aqui para ele. Tenta novamente no link que te enviei. Estamos ao vivo. Depender de internet no Brasil é uma coisa triste, né? Porque a gente depende completamente desse sinal maluco. Vocês vejam, mesmo dando cabo, mesmo fazendo pelo Wi-Fi, falta sinal. É incrível. Aí, o Malcolm está de volta. Tá fácil não, né? Mas nós somos vencedores. Sabe o que eu estava pensando agora, Malcolm? Sim. Eu estava lembrando da primeira vez que a gente gravou, que caiu o sinal e a gente terminou a sua entrevista pelo WhatsApp. Desistir jamais. Malcolm, eu estava falando da questão do escritório da advocacia, né? De mudar Sim. o relacionamento com o cliente quando eu tenho o cliente do processo administrativo. E aí eu vou devolver a palavra para você, eu já fiz as minhas considerações, queria que você fizesse algumas a respeito também. Claro. Eu penso até que essa questão da via administrativa é questão cultural, né? Pelo menos para a gente no Nordeste, acho que falta um pouco dessa cultura de se buscar um advogado antes de procurar o INSS, né? Eu acho que falta um esclarecimento nesse sentido, porque embora não seja necessário, ou digamos, não é algo impositivo, mas certamente muito eu teria a ganhar se houvesse essa mudança cultural, como eu coloquei, de primeiro se procurar um advogado, especialista na área, né? Porque, enfim, a responsabilidade é muito grande. As pessoas, infelizmente, não se atentam para as consequências das opções que elas assumem, né? Não raro contratam até mesmo um intermediário, um atravessador, como queiram, mas esquecem ali da responsabilidade que aquilo brincam com suas próprias vidas, né? E depois ficam reclamando das consequências. Então, acho que está na hora já de se repensar realmente acerca da atenção que é devida à sua aposentadoria, à sua pensão por morte. Enfim, é um barato que pode sair bastante caro. Inclusive, eu também no passado fui obrigado a rever, até mesmo por ter trabalhado na Termação, eu enquanto servidor da Justiça Federal, eu achava que era válido, sim, de repente se valer da via da Termação, mas com o passar do tempo eu pude constatar, Brasil afora, que a termação não tinha a devida importância por parte do juiz, do Poder Judiciário como um todo, ao tempo em que, não diminuindo, logicamente, mas se colocava estagiários para elaborar as petições, então vinham petições padrão, o que é um absurdo, né, dada a responsabilidade que se tem esse setor. Então, hoje, eu diria que é extremamente arriscado, hoje eu não recomendo alguém entrar sozinho no âmbito dos juizados especiais federais. Até mesmo que eu já vi uma situação altamente esdrúxula, que é ter um setor de atendimento em que é feita uma petição inicial e, de repente, o juiz julga inepta inicial. Mas como assim julga inepta se você foi quem ofereceu esse serviço? Então, são certas coisas que não se sustentam, né? Então, eu penso, sim, que o advogado, assim como está previsto na Constituição, ele é indispensável, não dá para brincar com o direito previdenciário. E até me permita fazer uma crítica, até, eu tenho batido muito nisso também. Eu acho que temos muita gente aventurando também no direito previdenciário, tá? Infelizmente, sem a devida responsabilidade, sem a devida consequência. Tá? Eu lembro certa vez até que uma colega, certa vez me ligou, estava indo para audiência e ela meio perdida, sem saber o que fazer na audiência. E eu perguntei, me diga uma coisa, mas foi que você arguiu na sua inicial? Não sei, foi o estagiário que fez para mim. Poxa, não dá para levar a sério, né? E ainda saiu com o final, não, se der uma coisa errada, eu melhoro a petição no recurso. Eu digo, onde é que você vai conseguir isso? Não cabe, ué. Não cabe inovar em sede de recurso. Então, as pessoas não têm a menor noção. Algumas ainda têm a humildade de chegar e perguntar, olha, eu não sei, mas eu vou perguntar para alguém e tal. Outros não, pegam petição na internet, que infelizmente a gente tem, né?
nada contra também, mas eu penso que deveria haver um mínimo de estudo, a mínima responsabilidade, porque, enfim, especialmente em razão da coisa julgada, que é um tema também que eu me dedico bastante, a rigor, se você perde uma aposentadoria, uma pensão por morte na via judicial, você não vai ter tão facilmente uma segunda oportunidade. Então, eu penso que assim como se busca um médico, eventualmente, quando você está doente, você não vai no clínico geral se você tem possibilidade de escolher um especialista. Se você está com problema cardíaco, você não vai no clínico, você não vai no ortopedista. Então, acho que falta também mudar um pouco essa cultura no que diz respeito à advocacia previdenciária. Acho que já passou da hora até da ideia que se tinha no passado de que é uma matéria fácil, e daí até mesmo ser diminuída, né? A gente verificava isso, inclusive, no âmbito dos juizados. Os juízes dos juizados não se achavam juízes federais, aqui, com todo respeito, mas havia até mesmo essa questão, pelo direito previdenciário, não ter o reconhecimento devido. Só que a gente sabe que é impossível hoje você passar uma vida sem uma relação previdenciária. Enfim, desde que você nasce, eu sempre cogito isso, você tem uma relação, tem o salário de maternidade, se você falece, tem a pensão por morte. Então, não tem como passar alheio, e uma coisa é certa, todo mundo sonha um dia com se aposentar, em se aposentar. Então, você sabe, Malu, fazendo um adendo nesse teu comentário, né? Eu sempre vi o Manuel Dantas falar o seguinte: o direito previdenciário está na nossa vida antes da gente nascer e depois que a gente morre. Então, é bem complicado, né? Porque desde o salário e maternidade até a pensão por morte, que vai ser deixada pelo segurado instituidor. Então, existe uma relação intrínseca com a nossa vida. E, mesmo assim, ele é tratado como algo de menor importância. Mas, Malcolm, voltando para o nosso tema, eu saí um pouquinho dele, mas vou voltar. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós, então, num panorama geral da decadência hoje nos benefícios previdenciários. E não poderia deixar de falar da medida provisória, que a medida provisória ela não fala especificamente da decadência, embora ela traga para o salário e maternidade uma regra diferenciada, e tenha afetado um pouquinho a questão da prescrição no que se refere ao menor incapaz. Nosso tema não é medida provisória, mas não tem como falar de decadência e prescrição e não tratar dessas novas questões, não é mesmo? Sem dúvida. Mas só para fechar, então, a questão do melhor benefício, né? Tem o que fazer, no meu entender, sim, tá? Tem como levar essa discussão, primeiramente, perguntar ao STJ, sim, existe prazo, quando é que ele começa, afinal? Porque até 2013 ele sequer existia na visão do Supremo. Então, como você quer fazer a previsão de uma possibilidade que não existia? Como você, em 2013, quer dizer que em 97 já era possível pedir se o próprio Supremo negava? Ou seja, aonde eu quero chegar com isso? Que, existindo prazo decadencial, no meu entender, deveria começar a partir da decisão do Supremo, que, enfim, reconheceu o direito, 2013. Então, seria até 2023. Segundo, eu particularmente entendo que a ação de concessão do melhor benefício, ela demanda um prévio requerimento específico, ou seja, caberia ao segurado pedir junto ao INSS, olha, eu quero revisar minha aposentadoria para essa data. E partindo desse pressuposto, não só para essa hipótese revisional, mas como para todas as outras nas quais há necessidade de prévio requerimento específico, eu entendo e venho defendendo isso há muito tempo, que o prazo decadencial não teria nenhuma relação com a data do início do benefício, mas sim com a ciência do indeferimento. Então, no meu entender, a revisão do melhor benefício exige um prévio requerimento administrativo e somente com a ciência da negativa é que começa a contar, então, um prazo de 10 anos. Não temos como contar de forma retroativa, tá? Então, isso eu também espero que o STJ se pronuncie, assim como em cima do que eu já coloquei. Partindo da ideia de que existe uma previsão que está sendo constantemente descumprida, até que ponto a INSS não tem nenhuma responsabilidade, não deve ser de maneira alguma responsabilizado? Só o segurado, então? Tá? Eu vi até o comentário do professor Cláudio Vistoes, de que o INSS não tem, a data prévia não oferece o cálculo do melhor benefício. Então, olha só, se o próprio INSS, uma autarquia federal, com todo o seu aparato, não tem, querer cobrar do segurado que ele saiba apontar, aí é brincadeira, não dá para levar a sério, não. Tá? Não dá para levar a sério uma situação como essa, um entendimento como esse, em que só o segurado sai penalizado, aquele que é o hipossuficiente de longe numa relação como essa. Então, penso que tudo isso deva ser repensado, e para fechar esse ponto, eu penso sim que essa discussão possa voltar ao Supremo Tribunal Federal, tá? Que caiba levar essa discussão,
para saber, afinal, em cima da perspectiva do direito adquirido, se existe ou não prazo para exercer um direito adquirido. Eu penso que não deve existir, sob pena, então, de não restar configurado o direito adquirido, se porventura for agora delimitar prazo para tal exercício, tá? Então, em relação ao tema 966, eu registro de forma breve isso, aproveitando, então, a sua deixa a respeito da medida provisória 871, teve uma alteração, tá, na lei, no artigo 103, inclusive. Agora, o prazo de 10 anos não é apenas para revisão severa, dizendo que, a partir de agora, não só para revisar, estou lhe vendo agora, voltou, não só para revisar benefícios, mas também para buscar concessão ou restabelecimento, o artigo 103 foi modificado, tá? Bom, alguns vão dizer, mas essa orientação não estaria contra a decisão do Supremo no recurso extraordinário 626489, onde disse que não havia previsão legal para reclamar benefício, e eu digo que não. No meu entender, essa inovação legislativa não ofende a decisão do Supremo, porque se você verificar a discussão no recurso extraordinário 626489, eles disseram que não havia prazo decadencial porque não havia previsão legal. Agora existe. Então, no meu entender, essa inovação não afronta o quanto decidiu o Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário, volto a dizer, 626489, porque lá ele sustenta, olha, não existe prazo decadencial porque não tem previsão legal. Agora, teria. O que eu espero do Supremo, sinceramente? O que eu imagino que possa acontecer? Eu entendo que o Supremo vai validar essa previsão do artigo 103 com uma ressalva. Diz, olha, dada a conjuntura atual, né, eu espero isso do Supremo e sendo otimista. Ele vai dizer que é constitucional com uma condição, essa previsão de prazo para reclamar benefício, que não se impeça um novo requerimento administrativo e, portanto, se permita a continuidade na busca do benefício pretendido. Ou seja, o Supremo vai dizer, olha, é constitucional, contanto que não se impeça a busca por meio de um novo requerimento. Só que isso vai trazer, e eu penso que esse seja um mote até mesmo do governo, vai trazer um prejuízo para o segurado ao tempo em que não receberá atrasado algum em relação ao primeiro requerimento, tá? Isso no que toca às ações concessórias, que agora, então, teriam um prazo de acordo com a medida provisória 871, mas eu faço outra ressalva. Essa previsão, por não ter efeito retroativo, a 871, não vale, não autoriza que hoje, por exemplo, alguém que teve um benefício negado em 2008, hoje não pudesse mais exercê-lo. Partindo da mesma conclusão que o Supremo decidiu em situação similar, eu penso que para situações anteriores ao dia 18 de janeiro de 2019, o prazo de 10 anos começa a contar de agora. Ou seja, se você tem uma pensão por morte que foi negada em 2008, por exemplo, tá? Você tem 10 anos, você terá, a partir do dia 18 de janeiro de 2009, para ingressar na Justiça e reclamar esse benefício, porque esse prazo de 10 anos não poderia retroagir para alcançar situações anteriores. Mas também essas situações anteriores não poderiam ficar imunes a prazo decadencial. Contudo, assim como fez o Supremo, o que se deve fazer? Modular para situações anteriores o início da contagem desses 10 anos. Portanto, para situações anteriores a 18 de janeiro de 2019, eu penso que o prazo decadencial comece no dia 18 e irá, na pior das hipóteses, até o dia 18 de janeiro de 2029, se porventura for mantida essa previsão. Tá? Por outro lado, ainda, falando do artigo 103, com a nova redação, eu penso que teve um ponto positivo. Ele validou, ele tornou legal, que eu já defendia, que na minha concepção já existia na redação anterior, que é o fato de que, se dentro dos 10 anos, porventura, você reclama na via administrativa uma revisão de um benefício, nós teremos aí, nessa atitude, a interrupção do prazo decadencial, oportunizando, depois que você souber que foi negado, tá? Foi negada a sua pretensão, a sua revisão, novos 10 anos. Essa é a leitura que eu faço do artigo 103, pelo menos nesse aspecto positivo. Tá? Se me permite continuar, então, falando ainda sobre a decadência que agora inovaram no prazo do salário e maternidade. Né? Tem muita gente também assustado ainda em relação a isso. No sentido, a professora Rita Brito, concordo com você, professora Rita. Forte abraço, minha amiga. Olha só,
O salário maternidade, a partir do dia 18, tem 180 dias para ser reclamado na via administrativa, mas isso só para fatos geradores posteriores a contar do dia 18 de janeiro. Partos, por exemplo, anteriores a 18 de janeiro, continua com prazo normal de 5 anos e 4 meses, na verdade, para ser cobrado, e não apenas 180 dias. Então, essa estipulação de prazo decadencial para o salário maternidade, defendo, sem medo de errar, e só diz respeito a situações posteriores ao dia 18 de janeiro. E mais, como não foi modificado o artigo 103, parágrafo único, tá? O parágrafo único do artigo 103 não sofreu qualquer alteração. E o que isso traz de consequência prática? Em relação ao salário de maternidade, nós temos agora 2 prazos. Um, segundo a lei decadencial, para reclamar junto ao INSS. O outro, prescricional, para ingressar com ação judicial. É dizer, você tem 180 dias para ingressar junto ao INSS, depois que você souber que foi negado, você então tem 5 anos para ingressar na via judicial e cobrar as parcelas correspondentes. Forte abraço, meu amigo André, lá de Minas, interior de Minas, né? Divinópolis. Certo, Ana? Então, em relação ao salário maternidade, só deixar isso claro, tá? Só para fatos geradores a partir do dia 18. Esses fatos geradores terão prazo de 180 dias para reclamar na via administrativa. Uma vez obedecido a esse prazo, não corre mais prazo algum, ou seja, embora seja decadencial, mas atendendo-se ao comando da lei, ingressou dentro de 180 dias, estancou a contagem do prazo decadencial, e uma vez você sabendo do resultado, você tem 5 anos para ingressar na via judicial. E outra alteração ainda, né, essa bem drástica, diz respeito aos menores, né, que agora terão um prazo de 180 dias. Né? Eu, particularmente, entendo que essa não se sustenta. Tá? Não por prevalecer em detrimento do Código Civil, porque, nesse caso, eu penso que até mesmo a legislação previdenciária seria especial em relação ao Código Civil, mas eu diria mais por um viés constitucional. Perfeito. Malco, nós temos aqui um comentário do professor Marcos Teral. Primeiro, quero mandar um grande beijo para ele. A minha transmissão está falhando, mas eu quero mandar um beijão para o Malco, para o Marco, desculpa. Estou até trocando vocês dois agora. O Marco falou o seguinte, Malco. São muito interessantes esses limites que você sugere para a hipótese de decadência do Fundo de Direito da MP 871. Então, se você quiser fazer alguma ponderação a respeito dessa colocação do professor Marco. Sem dúvida, o professor Marco é um estudioso também do direito previdenciário, do direito do trabalho, né? E eu penso que a gente está mais do que momento apropriado para a gente difundir, para a gente fomentar o debate acerca desse tema, para que a gente possa direcionar, até mesmo de forma prévia, né, para uma construção, no mínimo, razoável, que não traga um prejuízo irreparável aí nessa tratoragem, né, que está sendo a superação, simplesmente o desprezo pelo direito previdenciário, né, de forma assodada e, infelizmente, sem sombra de dúvidas, isso conta também, mais uma vez, com a aquiescência do Poder Judiciário, especialmente pela sua omissão. Basta lembrar que aquelas alterações lá no ano de 2015, tá, com a Lei 13, era medida provisória, se converteu na lei, foram intentadas várias ADIs, ações diretas de constitucionalidade, que nunca sequer foi analisado, sequer a liminar. Então, isso certamente traz muito conforto para o governo fazer o que ele está fazendo aí e nos retira, né, a credibilidade, infelizmente, do Poder Judiciário. Não que necessariamente se deva sempre decidir, volta a bater nesse ponto, a favor do segurado, mas pelo menos que a gente tenha uma resposta efetiva, né, porque, olha só, vai fazer agora 4 anos de ações que nunca tiveram sequer analisadas liminar. Então, são direitos aí, verbas alimentares, são direitos intransponíveis que, infelizmente, não têm a devida importância, né? É triste ver hoje o tratamento que é dado às questões previdenciárias, também no âmbito das cortes superiores, né? Não só nos juizados, infelizmente. Com certeza. Você viu que o meu sinal não está bom, né? Mas o importante é que eu consigo te ver e te ouvir. Que bom. Travou realmente, está voltando agora. Mas a minha voz está boa, né? Sim, sim. Isso que importa. Pelo menos eu posso continuar perguntando. Eu sou uma figura oculta.
Malcolm, é, várias pessoas fizeram perguntas pontuais a respeito da decadência. E eu vou Sim, aproveitar aqui e vou repetir a pergunta do Diego Franco, vou colocar ela ali em destaque, tá ok. que é a seguinte situação. Permanece o direito ao melhor benefício para pensionistas com DIP após 2009 e benefício precedente em 93, por exemplo? Bom, partindo da ideia, né, até onde eu sei que continua em vigor a previsão de que, pela ausência de legitimidade, a pensionista não poderia solicitar em nome do segurado essa revisão, eu entendo que prevalece, sim, partindo da ideia de que, para a pensão, o prazo começa, no exemplo citado, somente em 2009 e acabará agora em 2019. Lembrando que não só há decisões do STJ nesse sentido, mas também no Supremo, tá? Nós temos decisões do Supremo seguindo essa mesma linha de orientação de que, por ausência de legitimidade, o prazo para as pensionistas iniciaria com a pensão por morte, indiferentemente a data do início do benefício que antecedeu. A gente até comentou hoje sobre isso, né? Eu falei para você Isso, que eu estava um pouco em dúvida, e eu estava mesmo porque eu ouvi alguns comentários de que o STJ ele ia meio que enterrar essa questão do direito personalíssimo. Mas, por para lhe ser enquanto, sincero, vamos igual, né? eu desconheço até mesmo a existência de uma ação que trate dessa temática, porque, enfim, né, para se for o caso de voltar atrás também, mais uma vez, o que não me surpreenderia, eu penso que seria o caso de se admitir um recurso repetitivo, né? Sim. Recordo de ninguém falando da existência desse recurso especial no âmbito do STJ. Eu acho até que, pelo menos por enquanto, já atualmente, né, um tema pacífico, não sei se o INSS renovaria ou ressuscitaria essa discussão, especialmente partindo da ideia de que também existe decisões favoráveis no âmbito do Supremo Tribunal Federal, tá? Mas confesso, né, que realmente é um pouco esdrúxulo essa contagem de prazo, né? Como se eu sempre gosto de brincar, o segurado valesse mais morto do que vivo, né? Porque enquanto vivo não poderia mais pedir a revisão. Se ele morre, reabre o prazo. Mas eu fui convencido também da ideia da ausência de legitimidade e eu entendo que seja razoável essa orientação que hoje tem prevalecido, tá? Com certeza. Bem, seria uma forma de trazer um pouco de alento, né? Porque nós temos diversos casos que já são bem negativos, né, Malco? Sem Então, dúvida. Mas olha seria só, uma deixa eu lhe falar forma. uma coisa também, que é interessante, né? Que eventualmente a gente tem que se valer de, não necessariamente subterfúgios, mas que podem trazer a busca do melhor benefício que a gente está tratando por via transversa. O que eu quero dizer com isso? Imaginemos que você tem ali um tempo rural que você trabalhou, tá? Não foi ainda analisado, por exemplo, existe prazo para incluir tempo rural? Aí a resposta é, na minha leitura, pelo menos, depende. Esse pleito foi analisado ou não, foi solicitado ou não no ato concessório. Se não foi analisado no ato concessório, eu particularmente entendo que não há prazo decadencial a contar do início do benefício, porque toda vez que uma revisão exigir o prévio requerimento administrativo, nós temos uma modulação, uma nova data para contar esse prazo de 10 anos, qual seja a data em que você soube que o seu benefício, a sua revisão foi pretendida. Então, eu já vi situações em que a pessoa, de repente, consegue incrementar o tempo, tá? 1 ano, 2 anos de tempo rural, e com isso se abre a possibilidade para escolher o melhor benefício. Porque, de repente, com aqueles 2 anos a mais, você consegue retroagir para uma data que era mais favorável, e você partindo da ideia de que seria pressuposto para obter aquele benefício numa data anterior, que você obtivesse aquele acréscimo pelo tempo rural, tá? Você consegue, de certa forma, driblar essa existência de prazo decadencial. Ou seja, vou dar um exemplo mais concreto. Imaginemos que alguém se aposentou em 98, tá? Com 35 anos, exatamente. 35 anos de tempo de contribuição. Tá? Uma data, então, 98, que não existia, por exemplo, a hipótese da revisão do índice de reajuste do salário mínimo. É aquela variação que você sumiu, Ana. Não sei se você está me ouvindo.
de um tempo rural agora em 2019, tá? Então, 98 para 2019 são 21 anos. Teria prazo decadencial para pedir essa revisão, essa inclusão de tempo rural? E aí, como já coloquei, se esse pleito nunca tivesse sido levado à análise do INSS, o prazo sequer começou a contar. Razão pela qual você pediria a revisão hoje no âmbito administrativo para a inclusão desses 2 anos, por exemplo, tá? Inclusive, essa é a linha da súmula 81 da Turma Nacional de Informação, de que não há prazo para as questões que não foram apreciadas no ato concessório. Portanto, mesmo passados 21 anos, seria possível hoje pedir esse acréscimo de 2 anos, e aí isso abriria inúmeras oportunidades. De que maneira? O que eu quero dizer com isso? Bom, ao invés de 35 anos em 98, agora, se você obtivesse esses 2 anos, você teria 37. E aí você teria um espaço de 7 anos para escolher a melhor data para o seu benefício. Por que 7 anos? Porque você teria 37 anos de tempo de contribuição, e para um homem, desde os 30 é possível obter aposentadoria por tempo de contribuição, no caso, seria proporcional. Então, é possível você modular uma revisão para poder buscar lá atrás a data do melhor benefício, sem se falar em prazo decadencial, buscando algum incremento que não esteja sujeito ao prazo decadencial, e você consegue driblar e dizer, olha, eu não fiz esse pedido anteriormente, porque eu não tinha tempo suficiente que agora me permite retroagir. Então, tem certas estratégias, digamos, não diria subterfúgios, que podem fazer com que se busque o melhor benefício pela via transversa, tá? Então, só resta realmente trabalhar direitinho, ficar atento a essas possibilidades. Perfeito. Essas questões de prescrição e decadência são sempre palpitantes, né, Malcolm? Dá para ter o teu livro, temos a questão, aquele teu curso maravilhoso, e sempre dá para falar muitas coisas ainda, muitos exemplos. Então, é um tema muito rico. Mas eu notei, assim, noto tanto nos nossos alunos, quando escrevem, noto também nas decisões dos juízes, que existe ainda uma dúvida muito real de como a prescrição e a decadência são aplicadas. Existe uma certa insegurança. O que você atribui essa insegurança na prescrição e decadência? Por ser uma matéria difícil, por ser uma matéria muito que a gente entende de direito material, mas que tem uma relação muito grande com o processo. Eu queria a tua opinião como professor. Bom, realmente são matérias, né, tanto a prescrição quanto a decadência, que exigem que você se dedique um pouco a estudar para poder compreender, porque, enfim, hoje eu diria que é mais fácil seguir o barco, né? Ninguém quer bater cabeça, eu já decidi, já está decidido, por que eu vou ficar aqui querendo inventar? Então, eu penso que a decadência e a prescrição são temas sempre atuais, mas que demandam que se dê o trabalho, se debruçar sobre isso. Tá? Mas olha só, aproveitando que nós estamos falando de prescrição também, eu andei fazendo uma pesquisa na jurisprudência do TRF3, né, em São Paulo, e encontrei um negócio muito esdrúxulo, uma previsão que não me satisfez analisar tão somente a ementa. Eu fui atrás do inteiro teu para encontrar algum fundamento para aquela linha de raciocínio. E olha só o que nós temos no TRF3. Temos a discussão dizendo que a pessoa levou 2 anos após o indeferimento para ingressar na via judicial, e que era muito tempo, portanto, de maneira que não deveria receber nenhum atrasado. Como assim? Como assim? Onde é que está dito isso? Até onde eu sei, o artigo 103, que há pouco mencionado, continua com a ideia de que se tem 5 anos para cobrar as parcelas vencidas. Temos súmula antiga do STJ sobre prescrição, súmula 85, diz que não há prescrição do fundo de direito, mas também das parcelas. Portanto, mesmo que tivesse mais de 5 anos, a pessoa teria prejuízo no que diz respeito a receber apenas os últimos 5 anos de parcelas vencidas. Mas agora essa de dizer, não, está com mais de 2 anos, então o INSS não pode ser penalizado pela demora em ter sido acionado. Bom, cadê a previsão legal para isso? Ou seja, não se está pagando mais atrasados, não está com mais de 2 anos. Eu entendo que a pessoa não tem direito. Sim, mas cadê o fundamento? Não tem fundamento algum. Não tem fundamentação. Simplesmente se joga. Olha, eu entendo, 2 anos é muito tempo e o INSS não pode arcar com esse pagamento. Bom, aí é brincadeira.
Como é Com que certeza. se rebate Malco, até eu isso? já vi casos assim aqui em Curitiba, no juizado, e, claro, eu já vi outras situações, como, por exemplo, a negativa da tutela em razão da demora. O que eu também acho equivocado, porque às vezes a pessoa demora por falta de condições, por falta de conhecimento. Então, eu não posso avaliar a demora de uma forma assim tão simples, né? Mas ainda para tutela, a gente poderia dizer, ah, tudo bem, mas querer matar o direito pela demora é de matar, eu concordo com você, e eu já vi. Infelizmente, sem previsão legal alguma, então eu volto mais uma vez daquele aspecto, né? Sim, a legalidade, onde é que está? Ela ainda está valendo para o Poder Judiciário? Se pode realmente criar restrições sem qualquer embasamento, sem qualquer justificativa mínima que seja. E eu lembro até que eu estava estudando também essa parte de processo, no livro do Dr. Savares, ele também defende muito essa ideia de que muitas vezes as pessoas são assim, incrédulas no Poder Judiciário e por isso às vezes demoram realmente, não tem acesso a advogados, aqui que chega alguém que possa realmente acreditar e comprar aquela briga por aquela pessoa, então há inúmeros motivos aí que autorizariam essa demora e por outro lado, além disso, não existe previsão na lei estipulando essa extinção, essa delimitação temporal. E como nós sabemos, e aí a Constituição, salvo engano, não mudou ainda, nós temos uma cláusula que sequer poderia ser mudada, a cláusula pétrea, que diz, artigo 5º, inciso 2º, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Mas, ao que parece, isso tem passado alheio em boa parte do Poder Judiciário, tá? Ao tempo que se criam regras sem qualquer embasamento legal mínimo que seja, como é essa situação. Então, mais outra até mesmo, que na via administrativa não teria como acontecer, né? Com certeza, Com base em que o INSS levantaria essa forma de entendimento? com certeza. E nós temos, Malcolm, ali o Marcelo Pontes, ele comentou que ele também tem enfrentado essas pérolas, e ele coloca aqui, tem o processo extinto, pois o juiz queria indeferimento recente. Mas isso não existe, isso é impressionante a criatividade. Eu arrisco dizer A que Patrícia Guerra também comentou ali que ela tem 2 casos nessa linha, e acredito que seja na linha do que você falou, né? Da questão de ter feito o pedido muito tarde também. pois é, a questão é com base em quê? Cadê o embasamento? A decisão não tem que ser justificada, fundamentada. O livre convencimento sequer existe mais, né, no CPC, mas continua arraigado, especialmente nos nossos feudos, né, nos juizados especiais federais, em que alguns entendem que sequer há necessidade de justificar, que é um absurdo, no Com meu certeza. entender. Ó, nós temos várias manifestações dos alunos aqui, dos advogados, nesse sentido. Então, realmente é um problema que tem sido bem preocupante, né? É interessante porque vai chegar o dia, penso eu, em que se vai tentar, e eu espero até que isso aconteça, uma ação civil pública para que a lei seja observada. Pois Aí é, nós eu, vamos chegar a esse absurdo, né, Malcolm? sim, e eu até imagino, e não me surpreenderia se fosse negado. Não, não existe essa ideia de legalidade, não. Em prol do INSS não tem essa prevalência. Não me surpreenderia, infelizmente, né? Mas sabe o que é isso? Eu vou dizer para você que nesse momento, assim, quando acontecem essas coisas, eu gosto de Dworkin. Porque Dworkin dizia o seguinte, que a gente não precisa do juiz Hércules, né? Às vezes, a subsunção do fato à norma, ela traz mais garantias do que o juiz herói. Sem dúvida, sem E, dúvida. e embora a gente tenha uma interpretação mais aberta da Constituição, eu ainda sou uma defensora da legalidade. Por quê? Deixa eu olhar para cá, eu esqueço. Porque se a gente for olhar, Malcolm, a norma previdenciária, ela é excelente. O que estraga, o que vem estragando a proteção do direito social é a interpretação que tem sido feita. Você concorda? Sem sombra de dúvidas, a gente tem visto, já vi várias situações, inclusive, em se fundamentar a negativa pelo déficit da Previdência. A Previdência está quebrada, não tem como sustentar. Bom, aí fica difícil discutir direito a partir desse pressuposto, né?
tá? Não vai longe a decisão da decadência. O Roberto Barroso aponta um memorial que nunca foi juntado aos autos falando do déficit. Então, essa interpretação aberta ela está permitindo que qualquer elemento metajurídico ele seja mais importante do que essa letra da lei. O que preocupa, Malco, é que isso só acontece a favor do Estado. Jamais você vê o direito do segurado ser concedido em razão do elemento metajurídico. Nessa hora se diz, não, a lei proíbe. Aí, nessa hora, realmente o princípio da legalidade é aplicado. Estrita. Legalidade estrita para o segurado e construção legal para o INSS. A desaposentação foi isso, né? Simplesmente se negou porque a lei não permitia. Então, não houve muito trabalho, né? Apenas se disse, a lei não permite desaposentação. Ponto. É a mesma coisa, por exemplo, guardadas as proporções da revisão agora da vida toda, né? O STJ simplesmente disse, olha, a lei disse que é dessa maneira, acabou. Eu digo, bom, se for só para ler a lei, não precisava chegar ao STJ, né? Todo mundo sabe ler, né? Com então, certeza. É triste até ver essas fundamentações que são levantadas aí, porque, na minha concepção, deixam muito a desejar, especialmente de um tribunal que eu muito respeito, que é o STJ. Perfeito. Malcolm, a gente já está no adiantado da hora, eu sei que você está cansado, você está fora de casa, mas eu vou aproveitar para fazer contigo uma pergunta rápida, porque agora, no final do programa, a gente tem um jogo rápido. Ótimo. Eu acho que quando você participou da outra vez, a gente ainda não fazia esse jogo rápido no final. Não teve, não. Então, por quê? Além de saber um pouco do direito, o programa ele tem a intenção de conhecer mais da pessoa também, né? E a gente tem 5 perguntinhas no final, que são para a gente conhecer um pouquinho mais do Malcolm como pessoa. Ótimo. Malcolm como professor, Malcolm que é escritor, autor. Então, para a gente compreender um pouquinho mais sobre você. Então, é jogo rápido, são respostas rápidas, tá? Ótimo, tranquilo. Então, vamos lá. Primeiro, uma paixão. Meus filhos e minha esposa e estudar. Não só uma, logo coloco os 3 aí, mas eu tenho um casal de filhos, o João Robert, a Maria Luísa e minha esposa também. São minhas paixões, meus motivos até de continuar até nessa empreitada que a gente vive correndo aí Brasil afora, tá? Mas eles, sim, sem sombra de dúvidas. Com certeza. Um arrependimento. Um arrependimento de não ter feito ainda o mestrado, mas eu pretendo ainda correr atrás. Olha, eu estou na fase contrária, porque agora eu estou fugindo de qualquer estudo. Não do estudo em casa, mas do estudo acadêmico, eu me encontro no momento de fuga. São muitas atribuições, né? Entendo perfeitamente. Algo que você faria diferente no passado, se você soubesse naquela época o que você sabe hoje? Bom, eu teria escolhido o direito como primeira opção para me formar, porque quando eu inicialmente concluí aquela data, o ensino, hoje, né, o ensino médio, eu primeiramente fui para engenharia civil, e aí acabei nem sequer concluindo hoje, eu buscaria ter feito inicialmente o direito, que eu fiz só tempos depois. Perfeito. E um conselho para quem está começando agora, o que você diria para quem está começando agora no direito previdenciário, com esse temporal, esse tsunami, melhor, que nós estamos vivendo, direitos sociais, a questão judicial, a questão executiva, legislativa, qual é o seu conselho? Eu diria o seguinte, sejam curiosos, não se contentem com as respostas que lhes são apresentadas, busquem sempre saber o porquê, tá? Não se contentem com respostas diretas, sejam curiosos, corram atrás, até mesmo de ir contra, não se intimidem, até mesmo porque hoje o acesso ao ensino está muito fácil, está muito tranquilo, então não se intimidem, busquem fazer a sua própria história, construam a sua própria história, não sigam a dos outros necessariamente. Perfeito. E para encerrar, uma lição que a vida te deu. A lição vai estar em cima dessa última proposição também, que o limite é você quem faz, tá? Às vezes a gente encontra muitos obstáculos na vida, muitas vezes a gente não sabe o porquê de eventual acontecimento, mas a vida nos ensina mais à frente. Então, é ser persistente,
ter fé, porque até lembro, para finalizar também, que há uns 15 anos, mais ou menos, eu dizia que meu sonho de consumo era um dia viajar ao Brasil dando aula, tá? E graças a Deus eu consegui isso e estou aqui persistindo, inclusive ao lado de pessoas próximas que eu admiro muito, que é você, professor Roberto, professor Lázaro, professor Savares, enfim, pessoas que eu sempre idolatrei e hoje estou aqui, né, com vocês, então, lidando no dia a dia, então isso não tem preço, não. E o limite é você quem estabelece. Portanto, corram atrás dos seus sonhos, mas façam por onde também. Não só reclamem, mas corram atrás, façam por onde, construam o seu caminho aí, que certamente, na maior parte, só vai depender de você. Perfeito. Malcolm, deixa eu aproveitar e agradecer a tua presença mais uma vez aqui conosco. É a terceira live que a gente grava junto e sempre é um prazer ouvir os seus ensinamentos. Você sempre traz casos práticos para a gente, então é sempre muito importante. Mas eu quero aproveitar e agradecer também a tua participação como pessoa, porque você sabe que eu tenho um carinho muito grande por você, uma admiração pessoal. Queria que, antes de encerrar, você falasse para o pessoal um pouquinho sobre o teu livro. Eu sei que o teu livro já está praticamente esgotado, que você vai ter que fazer a segunda edição, mas queria que você falasse um pouquinho para as pessoas que querem te conhecer. Já tem a obra de Prescrição e Decadência, tem essa, é a segunda ou a terceira, Mal? É a segunda, sobre Coisa Julgada, e estou com o terceiro já na gráfica, já para ser impresso. Bacana. Então, fala um pouquinho para o pessoal sobre o que trata o teu livro. Tá ótimo, amiga. Inicialmente, muito obrigado pelas gentis palavras. Saibam que o carinho e a admiração é recíproco, tá? Então, olha só, nós lançamos em outubro do ano passado uma obra sobre Coisa Julgada, que é um tema que muito me interessa e que eu penso que ainda não se tem a devida importância também, mas graças a Deus, por uma feliz coincidência, na época também foram lançados mais 2 livros sobre essa temática, inclusive um do querido professor Savares, que vai ser o coordenador do nosso congresso, né, um deles também, né? Tá? Então, é sobre Coisa Julgada no direito previdenciário, a gente lançou em outubro, com uma pequena tiragem de 500 exemplares, graças a Deus só tenho 10 agora, dos 500. Isso é bom. Mas eu sinto, graças a Deus, e agradeço a todos, até boa parte do que estão nos assistindo também já compraram, por exemplo, meu amigo Denner, que acabou de mencionar aqui. Então, veja só, eu estou sentindo necessidade, inclusive, de fazer a segunda edição, que infelizmente eu não consegui fazer quanto ao primeiro livro de Prescrição e Decadência, notadamente por essas alterações que a gente está verificando, no que diz respeito agora a essa sede, a essa sana, essa gana, digamos assim, do Estado em querer cortar benefícios. Então, mais do que nunca, eu penso que seja fundamental estudar o direito previdenciário, a coisa julgada no direito previdenciário, tá? E nesse sentido, e até me comprometo agora com você, para lançarmos no Congresso, em maio, a segunda edição da nossa obra sobre coisa julgada, bem mais completa, porque, inclusive, eu resolvi estender para outras situações que, no primeiro momento, não seriam imagináveis, mas está acontecendo, como, por exemplo, uma situação que eu vi do INSS cancelar uma aposentadoria por idade rural concedida judicialmente, por suposta fraude. Só que não se tem previsão legal para cessar uma aposentadoria por idade rural ou urbana sem que aconteça por meio da ação rescisória. Então, está havendo uma confusão, entre aspas, no que o INSS entende que é possível fazer em detrimento de ações judiciais, tá? A lei só autoriza, de forma bem breve aqui, uma revisão de benefício concedido pela via judicial no que toca aos benefícios por incapacidade, tá? Para rever se a incapacidade continua ou não, mas não autoriza a rever pensões por morte, aposentadorias por tempo de contribuição, aposentadoria especial concedidas pela via judicial. Estou chocada, mano. Pois é, eu cogitei disso, né? Eu disse, olha, não duvido do INSS querer rever agora decisões judiciais que envolvam outros benefícios. Aí, quando, na outra semana, um colega me procura com uma situação dessa, disse, olha, isso é um absurdo. Pelo amor de Deus, você não profetiza mais nada ruim. Estou vendo que você profetiza ali, o negócio está acontecendo. Infelizmente, né, não está difícil a gente prever isso, não, porque com esse comportamento que a gente tem verificado aí, isso, por um lado, é bom, eu diria até, para a advocacia é um preço caro, isso é fato, tá? Eu quero deixar bem claro até, e eu penso, inclusive, só aproveitando também o gancho, de que, mais do que nunca, é hora de se estudar direito previdenciário. Não se deve jamais esperar, vou esperar a reforma, vou esperar a mudança.
Bom, o direito previdenciário não de hoje, de longa data. Se você quer entender o direito previdenciário, você tem que conhecer de 20 anos atrás, 30 anos atrás, tem que conhecer o atual, tem que ter uma previsão do futuro. Então, não existe momento certo para estudar direito previdenciário, não parem de estudar direito previdenciário, esse é outro conselho que eu diria, busquem especializações, busquem o IEPREV, por exemplo, que está aí oferecendo material todo tempo atualizado, tá? Não aguardem, porque o momento é agora, mesmo que haja alterações, muitas pessoas, os direitos já foram alcançados até o presente momento, haverá regras de transição, então, até para você compreender o que virá, você tem que entender o atual, tá? Até para você ter uma ideia do que pode esperar. Então, não é equivocado. Né, Malcolm? É sempre Perfeito, bom lembrar o pessoal que está desanimado, dizendo que tudo que estudou até hoje está perdido. O que a gente estudou até hoje, a gente vai utilizar pelo menos por mais uns 15, 20 anos. Né? Concordo plenamente. Claro que nós temos que estudar coisas novas também, mas o conhecimento não está perdido, porque ele ainda vai ser aplicado em muitos benefícios, planejamento previdenciário, tudo isso que pode ser realizado pelo segurado. Inclusive, veja só, na situação que eu estou colocando ainda, falando do livro, da coisa julgada, o INSS está cortando hoje benefícios cuja legislação é lá atrás. Então, para você saber se está correto, ou mesmo se haveria ou não essa permissão, você tem que conhecer a legislação no passado. Não basta saber só o atual, você tem que saber aquelas pessoas que já alcançaram. O INSS poderia ter cancelado esse benefício agora? Poderia ou não? Você tem que conhecer o atendimento aos requisitos, como você bem colocou, tempos, rege acto. Então, não aguardem, não esperem por eventuais alterações. Se vierem, tudo bem, é mais uma assimilação, mais aprendizado, mas isso não dispensa a atualização no momento, pelo contrário, tá? Como você colocou, tem mercado aí por mais 15, 20 anos dentro da legislação atual. Então, não dá para simplesmente desprezar isso. Então, só voltando à questão do livro, em maio, se Deus quiser, estaremos juntos em BH, no nosso congresso, que certamente será outro sucesso. Já soube que mais da metade, como você colocou, já foi ocupado, né? Então, corram, para que não aconteça o que ocorreu no ano passado. Lembremos, ano passado, com um mês antes, já estavam esgotadas as vagas. Muitas pessoas tinham já reservado hotéis, comprado passagens, esqueceram de fazer a inscrição, né? Então, foi algo realmente inesperado e que tende a se repetir, tá? Portanto, não deixem para a última hora, tá? Aprendamos com o que aconteceu no ano passado. Quanto ao terceiro livro, então, Ana, já que você me permitiu falar... Peraí, Malcolm, deixa eu colocar para o pessoal aqui, quem quiser conhecer o site do Congresso, aqui. Eu estou aqui muito, você viu que eu estou muito assim, moderna com essas legendas, né? Que bacana. Congresso.ieprev.com.br, dá para parcelar a passagem aí. O IEPREV fez algumas promoções agora recentes, né? Permitindo pagar da primeira leva ainda. Dá para também a inscrição. É até importante que você falou nisso, Malcolm, porque é uma oportunidade para eu explicar para o pessoal que está assistindo. Todo mundo fala assim, nossa, mas está mais caro esse ano. Primeiro, são 3 anos de evento. O IEPREV não tem lucro com evento. Nós nunca temos lucro com evento. A gente investe todo o dinheiro da inscrição em benefícios e facilidades para o congressista. Até porque o objetivo do IEPREV não é lucro no evento. A gente tem produto para vender, né, Roberto Malcolm? Então, sendo muito sincera, o nosso lucro está nos nossos produtos, não nos nossos eventos. O valor ficou mais alto porque a gente tem um custo maior. A gente está num hotel de categoria superior, a gente tem 3 dias de evento, a gente vai trazer os ministros. Então, tem todo um custo associado. Mas eu posso garantir, Malcolm, você que está sempre conosco, é impossível alguém ir num evento do IEPREV e não sair satisfeito. Sem dúvida. Isso eu sou testemunho ocular, realmente só ouço elogios. E, sem dúvida, mesmo para quem hoje já tem longa data, longo caminho no direito previdenciário, especialmente para quem está começando, o networking que se adquire num evento como esse é impagável, tá? A troca de experiências, você está ali ao lado de pessoas que estão buscando fazer a diferença no direito previdenciário. A gente sabe da dificuldade realmente que há, mas pode ter certeza, tá? Que é um investimento que você não se arrependerá, porque o Roberto é conhecido, né, de todos, ele sempre surpreende com as inovações, que às vezes são repassadas, são repetidas em outros eventos, mas normalmente ele é o precursor, né? Isso, logicamente, passa pelo seu auxílio fundamental,
ano passado, então, foi algo fantástico aquela tela lá atrás, foi algo realmente que fez história, né? Depois, lá no Rio de Janeiro, aquela ideia de acompanhar o material pelo celular também, algo inédito, então sempre tem uma surpresa boa e até hoje não vi ninguém reclamando ou se arrependendo de ter eventualmente frequentado. Sem sombra de dúvidas, vale a pena, não tenho a menor dúvidas em afirmar isso, tá? Então, É claro, Marco, que às vezes tem algumas situações que fogem do controle, né? A gente, ano passado, enfrentou a greve dos caminhoneiros, a gente teve apenas 20 pessoas que faltaram, mas nós tínhamos uma lista de espera de 180, então nós concedemos o lugar das pessoas que avisaram que iam faltar por causa da greve para quem estava na lista de espera. Mas, claro, aí, porventura, às vezes tem um problema ou outro, mas eu acho que o mais bacana é nós tentamos sempre resolver qualquer problema. Então, eu estou sempre à frente da equipe, a equipe não fica sozinha, o Roberto sabe porque eu faço toda a parte, desde ajudar ele na escolha da alimentação, até ajudar toda a questão de escolha do local, das flores, dos temas. Eu brinco com ele que a gente vai do executivo ao comercial e do comercial ao científico. Nós fazemos uma dobradinha, eu e o Roberto, e claro, na questão científica, a gente tem um grupo de apoio e 2 coordenadores super especiais, né? Doutor Lázaro e doutor Tavares. Então, sem dúvida, né? O evento está formidável. Isso aí já diz muito, né, sobre o evento. Sem sombra de dúvida, vai ser um sucesso. Tá? Estaremos lá, se Deus quiser. E, por fim, falando do nosso terceiro livro, que vai estar lá também disponível, em breve, lá no nosso congresso, que é um tema também que eu gosto muito de estudar e que não tem a devida importância, que é a questão da qualidade segurada, período de graça e período de carência. Estou escrevendo um livro em 2 volumes, cada um com aproximadamente 100 páginas, e a minha ideia é que realmente as pessoas leiam. Essa é a minha missão. Vou fazer livros curtos, mais acessíveis, inclusive financeiramente, mas para que as pessoas efetivamente se debrucem sobre esse tema que é de suma importância e que nem sempre tem sido reconhecido como tal. Tá? Então, em maio também teremos essa nova obra, nosso terceiro livro, no Direito Previdenciário. Excelente. Deixa eu mandar um abraço para o Nazário, que comentou ali, ó. Nazário vai estar lá também, ele sempre está conosco, então é muito bom ter a presença dele, ele tem uma pessoa muito didática, eu gosto muito das palestras dele. Deixa eu mandar aqui também um abração para todos os alunos, Malcolm. Não dá para citar todos aqui, mas todas as pessoas que nos acompanham, você, igual a mim, que estamos aí, né, viajando esse Brasil inteiro, como é importante o carinho das pessoas, né, Malcolm? A gente fica muito fora de casa. Então, assim, só quem viaja com a gente sabe como é essa situação. Às vezes a gente não está bem de saúde, às vezes a gente está com problema familiar, mas a gente está viajando. E o carinho, todo o carinho que os alunos dão, aquela atenção, leva, busca, é tão importante quando a gente não está na nossa cidade, né, Malcolm? Nós sentimos acolhidos, né? Sem sombra de dúvida. Graças a Deus também tenho essa sensação. Ai, que bacana. Então, agradecer o pessoal que está conosco até esse horário. São 10h50. Então, agradecer, Malcolm, você por ter disponibilizado todo esse teu tempo para nós essa segunda-feira. Esse tema vai repercutir muito durante essa semana. Então, eu estou bem feliz porque as lives aqui feitas na fanpage do IEPREV, elas repercutem durante toda a semana. Então, quando a gente faz a live no perfil pessoal, essa live, ela repercute muito no dia. 2 dias depois, ela não repercute mais. O bacana da fanpage institucional é porque a live, ela repercute por mais de 7, 8, até 10 dias, ela continua tendo uma grande repercussão. Então, agradeço a todos que estiveram aqui conosco e, em especial, a sua presença, Malcolm. Igualmente, minha amiga, conte sempre comigo. Estou à sua disposição, do IEPREV, do Roberto, e continuaremos juntos aí por longa data, se Deus quiser. Imagina, eu agradeço. Desculpa que eu te atropelei algumas vezes, eu estou com uma dificuldade na transmissão, então algumas vezes eu estava falando e te cortei sem querer, mas estou aprendendo a usar essa nossa nova ferramenta aqui, e ficou muito bacana, né? Sem sombra de dúvida, sim. Gostei também bastante. Eu estou adorando, olha agora nós com
muitos efeitos, ó. Estamos passeando pelas possibilidades. Vamos colocar meu rosto fora do quadradinho. Ó, meu convidado especial, a entrevistadora, e, enfim, podendo dividir a tela como eu sempre quis. bem bacana mesmo. Estamos cheios de possibilidades aí, começando 2019 cheio de ideias. Mais uma, né? Inédita, que coisa boa, parabéns. Então, vamos finalizar juntos, Malcolm? Beijo Sim, grande para os nossos alunos. Fiquem com Deus. Até a próxima segunda-feira, às 21 horas. Nos vemos aqui para tratar de outros grandes temas do direito previdenciário. Amém. Forte abraço, estarei na expectativa também, tá bom? Beijo grande a todos, obrigado pela atenção. Fiquem com Deus. Um beijo grande, pessoal. Até segunda. Até, beijo.